Fala galera, tudo bem? Eu sou a Bianca e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a introdução ao Arduino, né? Sempre quando eu vou ensinar sobre Arduino, eu falo que essa é a parte chata de aprender Arduino, porque é a parte maçante ali, só teoria, 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 mas é muito importante, porque se caso vocês nunca tiveram nenhum contato com Arduino, vocês devem estar perdidos, né, sobre o que é um Arduino, o que eu posso fazer com Arduino, e todas essas dúvidas nós vamos tirar agora nessa aula. Então, eu prometo que vai ser uma aula bem rapidinha, e no final desse vídeo vocês já vão saber o que é um Arduino, para que ele serve, essas coisas. Então, vamos lá. O Arduino ele foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores. O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Logo, foi criado um dispositivo para controlar protótipos construídos de uma forma menos trabalhosa e mais barata, comparada a outros dispositivos existentes. Aqui a gente tem alguns exemplos de Arduino, Arduino Uno, Arduino Mega, né? Então, assim foi criado o Arduino. Então, foi criada uma placa composta por um microcontrolador Atmel, circuitos de entrada e saída, e que se pode ser facilmente conectada a um computador e programada via IDE. A IDE é o ambiente de desenvolvimento integrado, né, que é onde vamos programar o nosso Arduino, nosso projeto em Arduino, utilizando uma linguagem baseada em C e C++. Então, a linguagem do Arduino é uma linguagem super simples e fácil, sem necessidade de equipamentos extras, além de um cabo USB. É importante a gente dizer que o Arduino ele tem hardware livre e ele é open source. O Arduino é denominado hardware livre pois desde o seu conceito e até o seu projeto estão livres para qualquer pessoa que possua o mínimo de conhecimento em eletrônica e programação, seja capaz de montar o seu próprio projeto ou até mesmo sua própria versão do Arduino. Mas como assim, Bianca, a minha própria versão do Arduino? O Arduino ele é open source, não é? Então, já que tanto seu hardware quanto seu software são abertos para a comunidade, para que a comunidade possa contribuir com seu desenvolvimento, também se pode multiplicar e utilizar todos os recursos criados. Existe uma, digamos assim, uma rede social que se chama GitHub. Eu gosto de definir GitHub como uma rede social de programadores, que lá você encontra todos os tipos de programações possíveis, né? Os programadores fazem seu código e colocam via Git lá no GitHub. Lá existe infinitos tipos de programação e de projetos feitos no Arduino. Então, eu aconselho muito vocês a criarem o GitHub para vocês, porque auxilia muito. Então, todos os projetos, desde projetos simples até projetos mais complexos, a gente encontra lá no GitHub. Mas voltando a falar desse negócio de open source, então, pelo início da ideia do projeto de open source, a placa do Arduino deveria ser replicada da melhor forma possível. Porém, agora, a empresa que fabrica o Arduino reconsiderou essa criação de hardware e tem rotulado as placas que não são feitas pela empresa como clones. Mas eu não quero entrar nesse mérito em questão, não. Mas o projeto ainda é open source, isso que importa, e as placas podem ser feitas por qualquer pessoa ou qualquer empresa. Por isso, temos hoje muitas placas diferentes e com nomes diferentes, chamados de clone de Arduino, circulando aí por fora. Algumas com benfeitorias que se diferem da original. A gente tem a ESP32, por exemplo, que foi lançada até que recentemente, em 2016, se não me engano, e ela vem batendo de frente com o Arduino aí nas suas características, nas coisas que a gente pode fazer com ela. É um microcontrolador aí muito bom de se trabalhar também. Então, a gente pode utilizar o Arduino para diversas coisas. Já que o seu hardware é livre, é open source, a gente pode sempre estar mudando ali sobre coisas que a gente quer fazer com ele. Utilizamos o Arduino porque, por causa da sua velocidade que se consegue desenvolver da sua velocidade conseguimos desenvolver algo que é rápido e também é bem simples, né? Isso é devido à modularidade do Arduino, que farta documentação e da grande quantidade de módulos disponíveis para se conectar
ao Arduino. Daqui a pouco eu vou falar o que é um módulo direitinho. Antes do Arduino, gente, os projetos eram realizados soldando componente por componente, e aí depois tinha que criar módulo por módulo, cabo por cabo. Isso exigia habilidade com ferro de solda e atrasava o desenvolvimento, e muitas vezes até inviabilizava devido à complexidade de alguns projetos, né? Quem já teve que fazer plaquinhas de sensor sabe como é chato. A gente tem que primeiro desenhar a plaquinha, depois a gente tem que corroer a plaquinha no ácido, depois a gente tem que ir lá soldando componente por componente, e aí sempre os componentes soltam, a gente se queima, aí na hora de fazer o projeto não funciona direito, porque solta de novo os componentes, e aí é uma encrenca danada, né? Mas com o Arduino não. O Arduino, a placa já vem pronta com todos os componentes, conectores e sockets sugados. Não precisa montar tudo do zero, então é só conectar as partes e partir para o projeto, partir para programação. Mas vamos lá, Bianca. Agora que eu já sei o que é um Arduino, o que eu posso fazer com o Arduino? Galera, vocês podem fazer praticamente qualquer projeto que vier na cabeça de vocês com o Arduino. O microcontrolador pode ser usado de forma independente. Sendo assim, você pode desde controlar um robô até fazer alguma medição de pressão utilizando o Arduino. A lista de possibilidades é quase infinita. Você pode automatizar sua casa, seu quarto, fazer um abajur, criar um novo brinquedo ou um novo equipamento. Ou então você pode até melhorar um equipamento já existente. Tudo vai depender da sua criatividade, né? Dos projetos que eu já fiz com o Arduino, o primeiro projeto que eu fiz, que eu me lembre, foi um robô seguidor de linha, né? Com o Arduino. E aí eu tive que fazer essas plaquinhas chatas de sensor, né? Com o Arduino. Porque na época eu não conhecia módulo nem os shields de Arduino, que eu vou falar daqui a pouco. O que é? O robô tinha que seguir uma linha, a gente tinha uma pista branca com umas linhas assim pretas, então o robô tinha que seguir aquela linha, desviar de obstáculo, passar por quebra-mola, né? Eu fiz também um robô de resgate, que ele tinha que resgatar umas vítimas, né? E aí eu usei um shield de temperatura. Eu vou falar daqui a pouco, gente. Aguenta mais um pouquinho aí, eu vou falar o que é um shield. Eu usava um shield de temperatura em que eu enviava as informações para o Arduino, que o sensor lia, o Arduino me retornava esses valores e o robô fazia o que devia ser feito. A gente tínhamos vítimas de calor, né? Vítimas com uma alta temperatura. Tínhamos vítimas que eram consideradas mortas, assim, porque não tinham temperatura, estavam bem frias. E tínhamos vítimas com a temperatura normal, né? Uma boa temperatura que a gente declarou lá. E vamos lá para o que é um famoso módulo do Arduino. Para que todos os projetos diversificados sejam feitos, o Arduino possui uma quantidade enorme de sensores e componentes que você pode utilizar nos seus projetos. Grande parte do material utilizado está disponível em módulos, que são conjuntos de componentes eletrônicos interligados em uma placa única, com objetivos definidos, variando em funcionalidade, tamanhos e valores. Eles são peças que podem aumentar o poder do Arduino, dando ao seu projeto maior robustez, né, digamos assim. Então a gente tem aqui vários tipos de módulos de Arduino, cada um com a sua funcionalidade. Existem também os shields de Arduino. Os shields de Arduino são as plaquinhas que a gente encaixa no Arduino, como a gente pode observar aqui, ó, na imagem demonstrando. E ele vai expandir suas funcionalidades. Logo, ao mesmo tempo que permite o acesso a uma rede ou até mesmo a internet, mantém os demais pinos disponíveis para a utilização. Assim, você consegue, por exemplo, utilizar os pinos para receber os dados de temperatura e umidade do ambiente. Como a gente pode perceber aqui, ó, encaixou um shield aqui em cima, mas a gente ainda consegue utilizar os pinos do Arduino. Então, a gente tem os pinos do Arduino com mais as funcionalidades dos shields, né? Então, os shields eles são placas que podem ser acopladas sobre a plaquinha do Arduino.
para ampliar suas capacidades ou adicionar suas funcionalidades. Muitos shields para Arduino são empilhados, como esse que a gente pode ver aqui nas fotos, possibilitando criar módulos de hardware com várias funções diferentes. Mas como vocês podem ter percebido, galera, ao longo do nosso vídeo, existem vários tipos de plaquinhas de Arduino. O tipo de placa que você vai utilizar depende muito do projeto a ser desenvolvido e o número de portas necessárias. A gente tem Arduinos simples, como o Arduino Uno, por exemplo, até Arduinos mais complexos, como esse Explorer aqui, por exemplo. Eu nunca utilizei esse Arduino Explorer, mas não sei muito sobre ele não, mas acredito que ele seja bem complexo de se utilizar, que seja para um projeto bem complexo. As opções vão das mais comuns, como o Arduino Uno, por exemplo, que é um dos mais utilizados, né? Se não me engano, ele tem 14 portas digitais e 6 analógicas. E um outro Arduino que é bastante utilizado também é o Arduino Mega, porque ele tem um microcontrolador Atmega 2560 e, se eu não me engano, ele tem 50 portas digitais. E se vocês observarem, vem escrito na própria plaquinha o tipo de Arduino que é. Vem aqui, ó, Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Explorer. Então fica fácil saber qual Arduino que é, mas os mais utilizados são esses, o Uno, o Mega e o Nano. Não tem foto do Arduino Nano aqui, mas são os 3 mais utilizados. Que a Maju vai falar no próximo vídeo sobre hardware, ela vai falar melhor sobre isso para vocês. Então, por enquanto é só, galera. Assistam os outros vídeos. Esse vídeo foi uma introdução bem básica sobre o que é Arduino, para que ele serve, para vocês não caírem de paraquedas nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos a gente vai trazer falando mais para vocês sobre o hardware, sobre módulos de Arduino, sobre a programação, e tem até alguns desafios para vocês fazerem. Então, por esse vídeo é só. Não se esqueça de assistir os outros vídeos, é muito importante.